Eu sou Flávia Almeida, sou estudante de licenciatura em História na Unirio, e hoje eu vim apresentar a minha pesquisa que vim desenvolvendo ao longo de 2021, em que eu fui orientada pelo professor doutor Pedro Caldas, e o título da minha pesquisa é O Testemunho de Eliana Souza Silva, do livro Testemunhos da Maré até a Pandemia. Em um primeiro momento desse trabalho, eu vou falar sobre a importância e o porquê de se estudar o testemunho. Em um segundo momento, eu vou relacionar esse conceito com o livro Testemunhos da Maré, de Eliana Souza Silva, dando ênfase a relatos feitos pela autora no livro e durante a pandemia de Covid-19. Buscando entender quais as consequências desse evento traumático a longo prazo. Deixando em evidência aqui que o trauma, ele não é o evento em si, né? É o que vem depois. Em um terceiro momento, eu vou analisar todo esse contexto do ponto de vista da memória dentro de um viés histórico. Mas por que estudar o testemunho e qual a sua importância? Primeiramente, eu quero deixar claro que esse conceito, ao longo da história, teve muitos sentidos, né? Segundo o autor Márcio Seligman Silva, o testemunho revela a linguagem e a lei como construtos dinâmicos, que carregam a marca de uma passagem constante, necessária e impossível, entre o real e o simbólico, entre o passado e o presente. Então, a partir disso, a gente pode observar que o testemunho é uma relação entre o passado e o presente. Mas não só isso, ele também é uma forma de manter vivas as memórias desse passado, já que o testemunho não sempre ocorre no presente, né? E para a existência dele, tem que haver a nossa vontade de escutar. Sem um ouvinte, não há testemunho. A sua importância, devido a isso tudo, é, sobretudo, uma forma de documento para a história de determinado período. A pessoa que carrega esse testemunho carrega não só a experiência de um horror vivido, mas também de todas as outras vítimas desse trauma. O trauma em si, eu vou me aprofundar mais nele no meu segundo ano de pesquisa. No momento, eu só me aprofundei na questão do testemunho em si. Mas por que eu resolvi, então, estudar, escolher o livro Testemunhos da Maré, de Eliana Souza Silva? Para compreender isso, primeiro a gente tem que entender quem é Eliana Souza Silva, né? Ela morou por quase 30 anos na Maré. Ela veio da Paraíba com a sua família, quando tinha 7 anos de idade. Hoje ela é diretora e fundadora da organização Redes da Maré, em que visa atender direitos da população dentro das 16 favelas da Maré. O seu livro foi desenvolvido a partir da sua tese de doutorado pela PUC, aqui no Rio. Nele, ela aborda o cotidiano de violência vivenciado pelos moradores do Complexo da Maré, junto aos seus testemunhos. Além disso, apresenta também um debate acerca da real política de segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro. A autora também coloca as suas experiências de quando ainda morava lá. Sempre quando ela inicia o capítulo do livro, ela coloca uma experiência que ela tenha passado como moradora ou como pessoa que está trabalhando no Redes da Maré. E a partir disso, ela desenvolve o capítulo em determinado tema que ela quer apresentar. Logo no primeiro capítulo, ela fala de uma situação marcante que aconteceu numa manhã de eleição em 2006. Já passava das 12h30 quando surgiram de modo abrupto, na rua principal da Nova Holanda, 2 viaturas tipo Blazer da Polícia Militar, mais conhecidas como camburões. Apesar de não haver qualquer sinal de problemas no local, as viaturas passaram velozmente, atirando a esmo e cantando pneus. As pessoas estavam reunidas na rua, algumas conversando, como era o meu caso, outras jogando baralho ou fazendo churrasco na porta de casa naquele domingo de eleição. Todos se assustaram e correram para buscar abrigos nas casas ou comércios mais próximos. Consegui me abrigar numa farmácia e, de lá, assisti uma cena dramática. Uma criança de 3 anos de idade, agarrada à mão da avó, foi atingida na barriga por uma bala justamente no momento em que policiais passaram, atirando sem olhar para o que havia à frente. Depois desse relato, a Eliana diz que a morte de Renan da Costa Ribeiro, que era essa criança de 3 anos,
jamais vai sair da sua mente. E devido a isso, ela transformou esse sentimento de impotência que sentiu naquele momento em combustível para tentar entender quais as práticas, por que, né, se acontecem essas práticas de violência policial dentro das favelas do Rio de Janeiro. Ela fala que esse acontecimento, né, com o Renan, nunca mais vai sair da sua mente, né, e da sua alma. E é a partir desse ponto que é possível entender como a memória está relacionada ao testemunho. A memória é uma categoria do testemunho. Ela é uma imagem do passado preservada na mente de quem viveu um evento traumático. Porém, é preciso se atentar até que ponto ela é preservada, né? Pode-se afirmar, segundo Silvio Correia, que a memória de um acontecimento não se faz apenas pela experiência vivida, mas também pela forma ou pelas formas de compartilhar tal acontecimento. A memória coletiva de um acontecimento não é a soma de memórias individuais sobre ele. Baseado nisso, veremos agora qual é a relação do livro de Eliana Souza Silva no contexto da pandemia. Então, eu procurei olhar com atenção não somente o livro, né, mas também ouvi em podcasts e entrevistas que ela tenha dado sobre o período de isolamento e sobre o que estava acontecendo dentro da Maré nesse mesmo período. A Eliana deu uma entrevista para o livro No Tremor do Mundo, Ensaios e Entrevistas à Luz da Pandemia, de Luísa Duarte e Vitor Rorulho. E nessa entrevista ela afirmou que ninguém acreditava que naquele cenário pandêmico haveriam operações policiais. Para os moradores aquilo ali era impensável, né? Já que o caos já estava instalado por conta da pandemia, como que o Estado ia piorar essa situação? Mas acabou piorando. Essa entrevista aconteceu em junho de 2020, período em que a Covid-19 estava no pico da sua primeira onda, né? E desde que a pandemia havia começado, Eliana falou que já haviam ocorrido 3 operações dentro da Maré, inclusive uma no dia que ela deu a entrevista. A autora afirmou que não houve mudança na política de segurança pública, que não é uma política de segurança. Isso é uma forma da polícia atuar que desconsidera o que é uma política de segurança pública. E, já começando a concluir, aqui o ponto significativo que eu quis destacar é a importância do testemunho na história e a sua análise, né? Na linguagem testemunhal, a gente consegue entender as vivências mais profundas de alguém que tenha passado por genocídios ou eventos limites. Como aponta Alexandre de Sá Velar, François Tog afirma que, arrastada pela agitação subliminar da memória, a testemunha, entendida por sua vez como portadora da memória, impôs-se gradualmente em nosso público. Ela é reconhecida e procurada, além de estar presente e até mesmo à primeira vista, onipresente. Valoriza-se o testemunho pela possibilidade de fornecer, sem desvios interpretativos ou analíticos de terceiro, o acesso imediato ao passado, e também por possibilitar, mediante a recuperação de vozes silenciadas pela repressão, a construção de presentes e futuros, evidenciando sua profunda marca política. E a partir disso, para concluir mesmo, é possível entender a relevância do ato testemunhal e da própria pessoa que compartilha o seu testemunho de algum evento. Ela não é apenas uma sobrevivente, mas também alguém ainda vivo que compartilha e relata consecutivamente a sua experiência e recordação. Ela também enriquece, ao longo do tempo, conhecimentos históricos para gerações futuras. E com isso é de extrema importância observar que construir memórias da época que a gente está vivendo é de extrema importância. A pandemia, ela agravou um cenário que já estava muito presente no Brasil, né? Que era um cenário de desigualdade. Não só no Brasil, mas também como no mundo todo. E a memória tem um importante papel no testemunho de que, devido ao fato de que sem lembranças não tem testemunho. Ela se faz presente, ela se faz por uma experiência vivida, na verdade, mas não somente isso, também se faz pela forma que ela é compartilhada. É bom deixar em destaque que a tarefa do historiador é a de transmitir conhecimento através de testemunhos, mas eles não são guardiões da memória. São somente uma ponte para que os verdadeiros donos dessas experiências vão ser ouvidos.
E por último, eu deixo em evidência aqui que é a necessidade de dar um desenvolvimento e um andamento para essa pesquisa. Como eu falei no início da apresentação, algumas questões irei me aprofundar mais no meu segundo ano de pesquisa. E para realmente encerrar minha apresentação, aqui estão as minhas referências bibliográficas. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo e que eu tenha conseguido deixar em evidência os meus objetivos, os meus principais pontos a serem destacados e as minhas conclusões, mesmo que algumas ainda sejam parciais. É isso e até a próxima.